Vamos orar e vamos iniciar esse estudo, tá? Vamos orar então, irmãos e irmãs. Pedir para que Deus receba o nosso culto, nossa adoração, né? Deus e Pai Todo-Poderoso, nós bendizemos o Senhor, te agradecemos, Senhor. O Senhor sabe, a gente tem visto em tudo as tuas mãos, né, Senhor? Não só eu, como os meus irmãos e irmãs. A gente sempre te agradeceu, mas hoje a gente consegue te agradecer muito mais, infinitamente mais. E nós rendemos ao Senhor graças pelo mês que terminou, pelo mês que nós estamos iniciando, por esse meio de ano que está se começando hoje. Nós exaltamos e glorificamos o Senhor na santa, maravilhosa e tremenda bondade, na santa, maravilhosa e poderosíssima compaixão que o Senhor tem para com cada um de nós. Grato, Senhor. Nosso coração, o meu coração é cheio de gratidão. Sabe? Tem coisas que a gente realmente não entende, não sabe, mas em breve a gente começa a entender e a saber. E aí nós te agradecemos. Grato, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Grato pelos amigos, grato pelos conhecidos, grato pelos irmãos, pelas irmãs, grato pela salvação, grato por fazermos parte da tua igreja que será arrebatada. Grato, grato, grato nós somos. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, recebe, Senhor, a nossa honra, a nossa glória ao Senhor e o louvor que prestamos a Ti. Fala conosco, ó Deus querido e Pai amado, e oramos no nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos queridos, irmãs queridas, eu continuo pedindo, né, quem puder se inscrever lá no nosso canal do YouTube, vocês que acompanham pelo YouTube, aí se inscrevam, divulguem esse trabalho que a gente faz, proclamando o Evangelho. E infelizmente o Evangelho que não se ouve na maioria das denominações. Bom, hoje nós vamos para a parte 2 do estudo, onde a gente falou sobre apóstolo, deu para entender bem o que é um apóstolo bíblico, né? Acho que ficou bem claro com as passagens de Atos, com a explanação que eu dei. Eu imagino que tenha ficado claro. Mas você sabe que você tem liberdade para questionar, para perguntar, e eu estou aqui para responder. A gente observa nas cartas de Paulo aos Coríntios, né? E a respeito do dom que um irmão, né, com o dom de profecia, ele não falava e não era aceito sem que os outros, com o mesmo dom, julgassem se o que ele falou vinha realmente da parte de Deus. Era assim que funcionava. Paulo deixa isso muito claro para nós. Nós estamos falando sobre o dom de profecia, né? E Paulo deixa isso extremamente claro. Quando alguém trazia uma profecia, ela tinha que ser julgada por pessoas que tinham este dom
de profecia, para saber se aquilo não era julgado. Quando diz julgado pela igreja, é por pessoas que tinham esse dom dentro da igreja, de trazer profecias da parte de Deus. E estas profecias trazidas estão na Bíblia. Quem julgava? Quem tinha o dom de profecia. Senão, como é que ia ser? Todo mundo levanta e fala: Deus mandou falar, assim diz o Senhor. Né? Eu sempre digo que, aliás, né, quando eu estou em qualquer lugar, eu vou nos lugares, né, agora a questão da pandemia, não, né? Mas eu vou, fico lá quietinho, penso que eu chego, vou lá, eu sou tal, eu não sou ninguém. Chego lá para cultuar a Deus. Agora, quando alguém se levanta e diz assim diz o Senhor, eu já encosto e digo: pode parar de falar bobagem. Que é? Porque Jesus não diz assim diz o Senhor, disse. Você já viu Jesus falando isso na Bíblia? Assim diz o Senhor. Jesus não diz, Jesus diz: em verdade te digo. Então, quando a pessoa diz assim diz o Senhor, ela está copiando o que os profetas do Antigo Testamento falavam. E nós vivemos a nova aliança. Então você já começa a ver quando a coisa não é verdade. Tá? E toda e qualquer profecia era julgada. Julgado por aqueles que tinham o dom, para saber se aquilo era verdadeiro. Isso é verdade, isso é mentira, isso é da cabeça da pessoa, isso é da alma da pessoa, ou Deus mesmo está falando. Então qual que era, porque nos dias de hoje, eu vejo sempre aqui no YouTube, todo dia de manhã eu dou uma olhada rápida na internet para ver o que está acontecendo no mundo e dou uma passada no YouTube. Né? YouTube agora está cheio de padre exorcista, está cheio. Está cheio de gente trazendo mensagem da senhora não sei o que, senhora não sei o que lá. Ontem tinha uma receita de azeite não sei o que para combater o vírus. Eu não perco tempo com isso. Eu não perco tempo. Porque os profetas nos moldes bíblicos, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, nos moldes bíblicos, não existem mais. Por quê? Isso é fácil da gente entender. Os profetas existiram para trazer as mensagens de Deus e do Santo Espírito de Deus para o povo. Por quê? Não tinha Bíblia. Não existia isso aqui, ó. Não existia. Então Deus falava com o profeta, e o profeta vinha debaixo do temor de Deus para falar com o povo. Existiam falsos profetas? Claro que existiam, de monte, para enganar o povo. Sempre existiram. Quando morreu o último apóstolo, se encerra o dom da profecia nos moldes bíblicos. Porque a Bíblia morreu o último apóstolo, a Bíblia foi fechada. Não se acrescentou mais nada. Então a função do profeta, na época bíblica, era
receber de Deus, do Santo Espírito, e levar para o povo. Qual que é a função do profeta hoje? É proclamar aquilo que Deus deixou para o povo. Determinados ofícios bíblicos, como, por exemplo, o apostolado. Por que eu comecei a falar do apostolado? Porque tem um final. O último apóstolo bíblico, Paulo e João, os dois últimos que viveram. O último apóstolo, Paulo, a viver João. Entendeu? Esta foi a duração do apostolado. E com João na sua morte, com Paulo na sua morte, encerra-se também o período dos profetas bíblicos. Hoje não existe profecia bíblica nova. Não existe ninguém trazendo Deus mandou, assim diz o Senhor. Não, isso é tudo mentira. Porque o que Deus, nosso Senhor, tinha para falar com o seu povo, tanto para Israel, que é todo o Velho Testamento, e os 4 evangelhos, e mais alguma coisinha ou outra aqui, específica, estou falando Israel de maneira específica, quanto aquilo que Deus tinha para falar para a igreja, está tudo na Bíblia. Está tudo na palavra. Não tem nada de novo. Por causa disso que a gente repete aqui toda hora. Se é novo, não é bíblico. Se é bíblico, não é novo. Dizer, eu sou o profeta de Deus, então pregue a palavra, porque profeta nos moldes bíblicos, né, de trazer mensagens de Deus para o povo, ele abre a Bíblia para trazer. Ele não recebe de Deus, ele recebe da Bíblia, que é a palavra de Deus. Senão nós teríamos que estar escrevendo a Bíblia, continuar escrevendo, não teria fim. Você está me entendendo? Eu estou sendo claro. O período das profecias se encerrou com o livro do Apocalipse. Está lá, ninguém pode subtrair nem adicionar nada da Bíblia. Então a Bíblia é completa. A Bíblia é suficiente. A função, então, dos profetas era compartilhar, vou falar agora na época da igreja, na nossa época, tá? Compartilhar com os apóstolos a estrutura da igreja, ensinar e divulgar as verdades divinamente reveladas. Está claro? Se qualquer lugar, qualquer pessoa, porque eu sou profeta, você já pode ficar meio, opa. Então fala, Deus está pode parar, para aí. Gente, acabou o adoçante e eu não posso com açúcar, né? Então eu pus um chocolate que tinha aqui dentro, diet, dentro do café para adoçar, mas ficou ruim demais. Não ficou nem com gosto de café, nem com gosto de chocolate. Tá claro? Porque hoje em dia, o que a gente vê, eu vou falar isso para te esclarecer. Na época bíblica,
os profetas eram levantados, ou eram indicados, ou eram nomeados por Deus. Era Deus. Ache aí, por favor. A gente sempre coloca assim, né? Fica à vontade para procurar. Ache um profeta que se autonomeou, ou que um outro homem falou, não, estou te ungindo profeta. Ache na Bíblia. Não vai achar. Porque os que existem na Bíblia foram nomeados, chamados, convocados por Deus. Enquanto que nos dias de hoje, cada seita, cada igreja denominacional, que eu prefiro às vezes não chamar de seita, mas na verdade é tudo seita. Principalmente aceita cheque, né? Aceita cheque, aceita dinheiro, né? Mas então, o que vai fazer? Essas igrejas, né? Elas têm início, na sua grande maioria, porque alguém se autonomeou profeta ou apóstolo. Pegue o que eu estou falando e dá uma olhada. Ah, irmã, eu não consigo, eu já tentei, irmã, mas não consigo, viu? Sem açúcar eu tomo, porque eu não posso, né? Mas um adoçantezinho vai bem. Bom, então eles se autonomeiam profetas ou apóstolos e fundam igrejas. E as pessoas acreditam. Você vê, a gente ainda ouve no rádio, né? Pessoas orando por outras, dizendo assim, fecha os olhos, respira fundo. Ainda tem gente que faz isso. Agora eu vou orar por você, fecha os olhos, respira fundo. Para que isso? Tem alguém na Bíblia que fez isso? Você vê que é invencionice. É uma maneira de impressionar. É uma maneira de se colocar como alguém superior que está indicando uma maneira das coisas acontecerem. Jesus nunca mandou ninguém, olha, eu vou orar agora, você fecha os olhos, respira fundo. Jesus nunca falou isso. Quem fala isso hoje? São os falsos, os enganadores. Pode ver que a maioria faz isso. São enganadores mesmo. Mentem. Por que as pessoas não pensam, poxa vida, se esse sujeito tem o dom de cura, por que ele não está curando nos hospitais? Se ele ora e as pessoas são curadas, por que ele não vai nos corredores dos hospitais, das UTIs, que está tudo lotada de novo? Por que ele não vai lá curar? Por que ele fica na casa dele fazendo programa via internet? Ou por que ele só cura dentro da igreja? Por que tem que ir lá na igreja para ser curado? Por que as pessoas não pensam isso? Não, eu estou aqui doente, mal consigo falar. Por que esse sujeito não vem na minha casa orar por mim, como fazia Jesus, como faziam os apóstolos? Eu sei por que ele não vem. Porque ele quer que você vá lá. Porque lá ele vai, num culto de 1 hora, ele vai pedir dinheiro durante 40, 45 minutos. Mas isso que ele quer que você vá lá. Ele está pouco preocupado com você. Porque eles, na realidade, não são nem apóstolos, nem profetas. São profissionais. Tá certo? Ficou claro isso para você ou não? Você acha que ficou alguma dúvida na sua cabeça? Me pergunte. O que está em dúvida?
Ah, pastor, mas eu conheço uma pessoa que estava doente, o sujeito orou e ela sarou. A pessoa que você conhece estava tomando remédio? Estava fazendo algum tratamento? E se essa pessoa tem realmente o dom de cura? Se existem tantos com dom de cura nos dias de hoje, por que os hospitais estão tão lotados? É só a gente raciocinar. Ah, mas e a fé? Ora, a fé tem que ser em Cristo, não em pessoas. A fé não pode ser em pessoas. Se você tem fé em pessoas, a fé não pode ser em mentirosos, nesses charlatas que tem, porque está cheio de charlatão por aí, dizendo que cura, que salva, que está fechando o túmulo. Essa gente é mentiroso, de cabo a rabo. Porque se alguém tem o dom de cura, eu desafio aqui com a Bíblia aberta. Ora, você cura, vá aos hospitais curar. Passe uma tarde no Mário Gatti, depois você vai no outro pronto-socorro lá no Ouro Verde, vai no pronto-socorro do Jardim São José. Fala lá, olha, eu vou entrar aí nessa UTI e vou limpar essa UTI aí, porque eu curo. Ah, não pode entrar na UTI, olhe do lado de fora. Porque as pessoas, se você tem esse dom que você diz que tem, que eu, biblicamente não acredito, você ora do lado de fora e as pessoas vão começar a tirar os tubos, vão começar a se levantar lá nas UTIs, vão pedir para você entrar rapidinho. É que você não tem dom nenhum, você é mentiroso, você é falso. Esse negócio de fecha os olhos, respira fundo, vai contar para outro. Jesus nunca fez isso. Nem Jesus, nem Pedro, nem Paulo, nem João, ninguém. Isso é invencionismo seu. Profeta de nada. Profeta de nada. Profeta de nada. Tá claro isso? Se ficou alguma dúvida, você pode perguntar. Você tem meu zap, pergunta, eu vou te responder biblicamente. A fé em Cristo, a fé bíblica, não é vivida por experiências pessoais. Fé é fé, não é experiência pessoal. Se for experiência pessoal, deixou de ser fé. São coisas que eu sinto, então não é fé. A própria Bíblia diz que fé é crer naquilo que não estou vendo. Deus cura? Claro. Eu creio na cura. Não estou dizendo que eu não creio na cura. Eu estou dizendo que eu não creio em homem dizendo que tem poder para curar. Nem médico diz eu curo. Olha, nós vamos te dar esse remédio, vamos analisar. Vamos ver a reação. Agora, se o sujeito diz que tem o dom, quantas pessoas já morreram no Brasil? 400 e poucas mil pessoas morreram. Quase 500 mil, se eu não me engano. De Covid. Por quê? Está cheio de gente que tem dom de cura. Por que não curou? Por que não curou? Porque não tem nada, porque são falsos, são enganadores, são impostores, são profissionais da fé. Tá certo isso? O que tem que ficar na sua cabeça é o seguinte: se o sujeito tem um dom de cura, ele não pode ficar sentado na casa dele. Ele tem. Onde tem pessoa doente? Nos hospitais, nos pronto-socorros, é lá que eu vou. Eu tenho o dom, vou curar essa gente. Vou fazer o bem, por amor ao próximo. Não é chamar a traz aqui na igreja. Que traz na igreja?
que traz no prédio, porque igreja, na verdade, é um prédio. Igreja é um prédio. Igreja bíblica, não. A igreja bíblica é a reunião de pessoas com o mesmo objetivo, de adorar a Deus. Essa é a igreja bíblica. Mas a igreja dessa gente é prédio, é parede, é porta, é banheiro, é banco. Isso que é a igreja deles. Vamos lá. Acho que vai dar tempo de entrar no segundo item. Segundo item, que é: este é uma piada. Nós estamos aqui falando a segunda parte dos dons para a igreja e para os cristãos. Vamos falar do dom que a maioria dessas falsas, todas as falsas igrejas, olha aqui para mim. Ó, todas as falsas igrejas dizem que as pessoas têm o dom de línguas e o dom de interpretação. Todas as falsas igrejas. Eu quero dizer para você o seguinte: se o dom de línguas fosse algo nos dias de hoje, óbvio, não estou falando na época apostólica, não estou falando depois da ascensão do Senhor e do derramar do Espírito Santo de Deus, não é aí que eu estou falando. Estou falando nos dias de hoje. Se o dom de línguas fosse algo da parte, nos dias de hoje, do Santo Espírito, que o Espírito Santo é o próprio Deus, é o Espírito de Deus. Por que os carismáticos também têm o dom de línguas e os carismáticos são idólatras, adoram Maria? Aliás, adoram várias Marias, né? Dá para você explicar? Os carismáticos alegam, e você, eu já fui. Eu sou estudioso, eu vou, qualquer lugar eu vou. Fui lá naquela do Rosário, lá no castelo lá. Não hoje, nem ontem, mas já um bom tempo atrás. Nem sei se reúnem lá ainda, mas se reuniam. Eles têm o dom de línguas também. Igualzinho. No mesmo som das igrejas chamadas evangélicas. E são idólatras. Então é a primeira questão que eu deixo. Se isto é verdade, como é que os carismáticos idólatras, adoradores de Maria, têm esse dom? Segunda pergunta que eu deixo. Se o dom de línguas é verdade, isso que acontece nas igrejas pentecostais e neopentecostais, e chamadas de renovadas, que não são renovadas em nada, são renovadas na mentira. Por que eles têm o mesmo dom que tem os espíritas, que tem o xamanismo, pessoal da magia negra, todos têm dom de línguas. Por quê? O mesmo som, hein? Mesma fonética. Por quê? Que Deus é esse? Que Espírito Santo é este? Obviamente não é o Espírito Santo da Bíblia. Você está me entendendo? Você está entendendo a minha colocação? Por quê? O verdadeiro dom de línguas, o dom de línguas bíblico, é o falar em uma língua, porque língua é idioma. Você vai no grego, você vai nos originais da Bíblia, você vai encontrar idioma, dialeto, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Espera aí, a palavra
Não, eu não coloquei. Mas o dom de línguas, na verdade, né? É aquilo que está lá em Atos, capítulo 2, versículo 6. Aquilo é o verdadeiro dom de línguas. Abra lá. Vamos abrir? Atos, capítulo 2, versículo 6. Olha o que está escrito, gente. Gente, por favor, não tenham medo da verdade. As pessoas aceitam a mentira e não tem medo. Quando você traz a verdade, fica todo mal. Será? Será? Leia aí na Bíblia. E como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Isso está escrito na sua Bíblia. Está falando de idioma. E quem é que estava lá? Tinham pessoas de várias localidades, pessoas do Egito, da Líbia, da região da África, ali mais para baixo, em Cirene. Tinha um povo ali, os elamitas. Cada um ouvia na sua língua. Não era aquele blá blá blá, aquele som que ninguém sabe que está sendo dito. E eu vou mais longe. Agora eu vou deixar você com a pulga atrás da orelha. O que está escrito aqui em Atos 2:8? E como ouvimos. Não está nem dizendo que as pessoas falavam nessas línguas. Eles estão dizendo que eles ouviam nas suas próprias línguas. A pessoa podia estar falando aqui em hebraico, podia estar falando em latim, podia estar falando no grego. Eles estavam ouvindo nas suas próprias línguas. Ou não é isso que está escrito aqui? Atos 2:8, leia aí. Não são todos eles galileus? Como é que a gente ouvia esse povo da Galileia? Que estavam falando o hebraico? Falavam o hebraico? Como é que a gente ouvia na nossa língua? Não está dizendo que eles estavam falando, está dizendo que os ouvintes, a pessoa, o sujeito da Líbia, ouvia na sua língua. No seu dialeto? É ou não é isso que está escrito? Ou eu estou mexendo com palavras? Estou fazendo joguinho de palavras para te confundir? É só você ler. O dom de línguas. Essas pessoas não falam em língua nenhuma. Que língua que você fala? Como eles não sabem, porque não é língua nenhuma, eles falam que é língua dos anjos. É a grande saída. Eles pegaram esta frasezinha de Paulo e ele, eu falo a língua dos anjos. Como é que você sabe que é a língua dos anjos? É o que eu pergunto. É porque é a língua dos anjos. Mas como que você sabe? Se todas as vezes que um anjo apareceu falando com alguém na Bíblia, ele falou na língua da pessoa com quem ele falava. Não existe língua dos anjos. Isso é uma licença poética de Paulo. É uma expressão. É uma força de linguagem. Não existe. Anjo não tem língua. Anjo não tem boca. Não tem dente para falar. Anjo é espírito. Leia. Então é óbvio que quando Paulo se refere à língua dos anjos, ele está usando de uma licença poética, de uma licença literária. Ele não está dizendo que anjo fala uma determinada língua. Até porque todas as vezes que um anjo apareceu para alguém, ele falou de maneira a pessoa entender. O propósito, na verdade, do dom de línguas era mostrar
Por que isso aconteceu aqui em Atos capítulo 2, que é a descida, a entrega do Santo Espírito de Deus? O Consolador foi uma das promessas do nosso Senhor Jesus Cristo. Como os judeus não aceitaram Cristo como o Messias, e até hoje não aceitam, né? O propósito do dom de línguas era mostrar para os judeus que Deus estava julgando a sua nação. As pessoas estavam dentro de Jerusalém e estavam recebendo as boas novas, não na língua dos judeus, no hebraico ou no aramaico, mas na sua própria língua, no seu próprio idioma, dentro das terras israelitas dadas pelo Senhor Deus. Era um julgamento. A própria Bíblia diz isso que eu estou falando. Eu não estou falando porque eu sou um bolo, ele entende. Não, estou falando porque eu li na Bíblia. Isso que eu acabei de falar não é porque eu sou um estudioso, não, é porque eu li na Bíblia, e você também pode ler. Abra aí, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22. Leia, o que está escrito? De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. Agora, se a Bíblia diz que a língua é um sinal para os infiéis, por que fica aquela anarquia dentro da igreja? Aquela bagunça dentro da igreja? Aquele circo dentro das igrejas denominacionais, aonde, teoricamente, só existem fiéis, daquele monte de gente falando em outras línguas. Se a língua não é um sinal para quem crê, é um sinal para quem não crê. Se ali está todo mundo que crê, por que estão falando em outra língua? Aliás, não é língua nenhuma. Mas vamos supor que fosse. É antibíblico o que acontece nessas igrejas pentecostais e neopentecostais, e renovadas também, que não são renovadas em nada. Tudo conversa mole. O povo judeu, meu irmão, minha irmã, desde o tempo de Abraão, é que fala em hebraico. O povo judeu, desde o tempo de Abraão, fala em hebraico. Algumas regiões, algumas partes do povo em aramaico, mas de uma maneira geral era em hebraico. É em hebraico. Hoje você acha um gato pingado, outro em Israel que fala em aramaico. É mais as pessoas de fora que estudam a língua, né? Aí vem Cristo. Entenda o dom de línguas, o dom de idiomas. Entenda, para você não se impressionar, vai ver não sei o que lá, e fala, não estou falando nada, é isso aí, sei lá, eu que estou falando, pode estar glorificando o diabo, eu vou falar amém, de jeito nenhum. Então, se o judeu, desde Abraão, fala o hebraico, de uma maneira geral, né, vem Cristo e põe dentro de terra judaica, judeu, falando em outros idiomas, falando em língua dos gentios, para mostrar para o povo judeu que o privilégio que eles tinham como nação, escolhida por Deus, tinha chegado ao fim. O dom de línguas está mostrando para o povo judeu, não está mostrando para esse povo aqui, os partos, os medos, os elamitas, pessoal da Mesopotâmia, da Capadócia, da Judéia, não é para eles que está mostrando. Está mostrando para o judeu
Entendeu? Que o privilégio que eles tinham acaba de chegar ao fim. Por quê? Os povos chamados de gentil, porque todo mundo que, na visão judaica, todo mundo que não é judeu é gentil. Então, Deus está mostrando, olha, vocês não quiseram. Então agora a graça que estava sobre vocês, eu estou distribuindo entre os gentios, entre os povos das outras nações, através da aliança da graça. Esse é o motivo do dom de línguas. Não é para ficar papapá, não sei o quê, nem sei falar aquelas coisas ridículas, porque é ridículo aquilo, que todos falam a mesma coisa. Isso já foi provado dezenas de vezes. Você grava o que normalmente são as mulheres, que deveriam ficar caladas, segundo a própria Bíblia. São as que mais dizem que falam em línguas. Você grava o que uma falou lá. Falou, você grava. Aí você pergunta dentro da própria igreja: quem tem o dom de interpretação? Eu tenho tal. Tem 2 que têm o dom? Tem 3. Separadamente você põe para um ouvir e grava a interpretação dele. Aí você põe para o outro ouvir e grava a interpretação dele. Aí você põe para o outro ouvir e grava a interpretação dele. Não bate uma interpretação com a outra. Aí você leva para uma outra igreja. Quem tem o dom de interpretação? Tem, lá aparecem as pessoas. Você pode, por favor, interpretar para mim? Põe para a pessoa ouvir e grava. Não bate com nenhuma das 3. Aí você põe para o quinto, então não bate com os 4. E tudo fala, não tem. Não é língua nenhuma. Aqui se falava ou se ouvia em línguas, em idiomas. Seria como se, por exemplo, estivessem aqui franceses, italianos, alemães, russos, né? E as pessoas ouviam, ou as pessoas falavam nessas línguas. Língua, idioma. Não são, acho que o nome disso é algarávias, ou acho que é esse o nome. São coisas sem nexo. Mas, pastor, então o que é isso? Olha, pode ser carnal, eu creio que na maioria das vezes é carnal, mas pode ser diabólico. Eu sei lá o que aquela pessoa... Você não está entendendo, não é língua nenhuma. Não é idioma nenhum. Como é que eu vou concordar ou discordar? O dom de línguas se encerrou, meu irmão. Se encerrou. O próprio Paulo fala isso. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Quer dizer, acaba. A Bíblia é pronta, acabou. Havendo línguas, cessarão. Acabou, fui lá para pregar o Evangelho para aquele povo. Até que alguém daquele povo tivesse conhecimento e na própria língua do povo ele levava o Evangelho. E Paulo, quando escreve em Corinto, para o povo de Corinto, escreve para a igreja de Coríntios, não pense você que ele está aplaudindo, não. Ele está chamando a atenção, porque o uso dos dons, naquela época ainda ativos, porque a Bíblia não estava pronta, tanto é que a carta aos Coríntios está na Bíblia, por causa disso que ainda não estava pronta, né? Ele está chamando a atenção. Ele não está dizendo que os dons são para os dias de hoje. Ele está trazendo um guia de como os dons deveriam ser usados lá, com responsabilidade, não para exibicionismo. Quando um fala, o outro fica quieto. Nosso tempo esgotou. Quinta-feira é feriado.
mas nós estaremos aqui com a programação. Quinta-feira nós vamos entrar, porque amanhã tem a ceia. Amanhã eu convido você para a ceia, tá? Vou transmitir a ceia pelo Facebook. Só não vou gravar para o YouTube, mas vou transmitir no Facebook. E vou, na quinta-feira, amanhã ceia, na quinta-feira vou falar dos milagres e das curas bíblicas, né? Não desses picaretas aí, porque é uma picaretagem que eu vou falar, viu? Tem picareta novo, tem picareta de meia idade, tem picareta idoso, tem picareta para todo gosto, mas picareta é o que não falta. Deus e Pai Todo-Poderoso, nós, mais uma vez, Senhor, te agradecemos por tudo que a gente pôde falar, às vezes até com um pouco mais de ênfase, né? Mas trazendo a verdade, Senhor, esclarecendo, porque tem muita gente aí que transformou ou está transformando aquilo que deveria ser a Igreja de Cristo num set hollywoodiano, transformando num palco de teatro. Tem muita gente fazendo teatro com a graça, com a paixão e a misericórdia de Deus. Então a gente pode falar, Senhor, esclarecer biblicamente e que as pessoas possam ler e seguir o que está na Bíblia. É simples, segue o que está na Bíblia. Quando vier o que é perfeito é a Bíblia. Que coisa mais perfeita que a Bíblia? Não tem um erro sequer. Continua falando conosco, Senhor. Fala. Nos livra, Senhor, da mentira. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus.